Não. A relíquia de sangue tá tomando esse canal. Isso não pode acontecer. Isso aqui é um canal que cultua a morte. Ok. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu vou falar com os meus amigos, né? Ver o que eles dizem sobre isso. Ok, ele tem razão. É isso que eu tenho que fazer. Um ocultista feito pra derrotar o diabo. Usando a morte, mas... Calma aí. Pera, tem que ter afinidade com conhecimento. Ok, isso vai complicar um pouco as coisas, mas ainda acho que é possível. Vamos lá, porque o único requisito era ter afinidade com conhecimento e não usar conhecimento. Então, vou usar a morte do mesmo jeito. Vamos lá. Para fazer isso, a gente vai precisar de uma origem acadêmico, 3 de intelecto, 5 de presença e 3 de vigor, 2 de vigor de pontos normais, mais 1 de acessório de disposição. Isso ele vai ficar com 170 PV, 200 PE. Ele precisa ser um conduíte e... Vocês vão me tacar pedra agora, mas ele vai usar versatilidade com flagelador. A única trilha que eu me recusei a fazer um vídeo zoando de tão ruim que ela era. Ai, vamos lá. De poderes, ele vai precisar do especialista em elemento para morte, sangue de ferro, mestre em elemento para morte, afinidade com conhecimento no 60, pode pegar qualquer coisa, tanto faz. Ritual predileto pro paradoxo, para ele ter menos 2 PE para usar o paradoxo, e encarar a morte, que vai dar mais 1 no limite de PE. Além disso, ele vai precisar de itens, um crânio espiral, que vai ser importante, uma bandoleira para pegar o crânio espiral também pode ser bom. Ele vai precisar dos seguintes rituais, tanto faz os outros, só vai precisar do seguinte: cinerária, paradoxo e distorção temporal. Também dá para usar o eco espiral, mas é um pouco mais complicado, ele depende de uma coisa que eu não sei dizer se funciona ou não, então vamos primeiro sem ele. Eu acho que eu não preciso nem dizer que ele é 99 Nex, porque ele vai enfrentar o diabo, e que ele não... A gente tá considerando que o diabo não tá atacando ele na primeira rodada, né? Porque se o diabo cola no cultista, é IK automático. Então vamos fingir que o diabo tá nos colegas dele. Bom, é o seguinte. Na primeira rodada, ele vai usar o Cinerária Verdadeiro por 6 PE. Logo em seguida, ele vai usar o Distorção Temporal, usando o Acelerar Ritual do Conduíte, gastando 8 PE e 8 PV. E aí fecha a primeira rodada dele com um gasto total de 16 PE e 8 PV. E agora que a gente chega na parte um pouquinho mais complicada, que a gente chega na distorção temporal. Vão ser 3 rodadas. Ele vai fazer o seguinte. Na primeira rodada, ele vai usar um paradoxo por 8 PE, em seguida vai usar outro paradoxo com 8 PE usando o crânio espiral, em seguida vai usar acelerar ritual 2 vezes para usar mais 2 paradoxos, gastando 16 PV no primeiro paradoxo, 4 PE e 8 PV no segundo paradoxo. Fica meio confuso, eu sei, mas enfim. É possível fazer o paradoxo 2 vezes com acelerar ritual, tá? Porque... mesmo que não dê pra fazer seguido, eu tô falando seguido, mas você pode considerar que ele fez o primeiro paradoxo, depois acelerar ritual, depois ele usou o crânio, aí fez o segundo paradoxo e acelerar ritual de novo. Enfim, nessa rodada ele vai ter um gasto total de 22 PE, 24 PV. E vai dar um dano total de 312. Por quê? O diabo vai com certeza passar no teste que reduziria o dano à metade. Porém, como é morte, ele toma o dobro de dano, então vai ser o dano normal. 312 de dano. E agora é só repetir o processo nas outras rodadas, fazendo os mesmos gastos. Você sempre vai ter um gasto total de 22 PE e 24 PV, que é exatamente o limite. 22 é o seu limite de PE e 24 PV tanto faz porque não tem limite para gasto de pontos de vida, só para gasto de pontos de esforço. Então na segunda rodada, repetindo isso, você vai dar um dano total de 612. Na terceira rodada você vai dar um dano total de 936. Não é o suficiente para matar o diabo. Porém, se você... é só você aguentar mais uma rodada e fazer isso de novo que tchau, tchau, diabo. E é isso. Agora vamos para a versão alternativa desse combo, onde a gente usa o Eco Espiral, que é um pouco mais difícil de fazer por ele não ter afinidade com morte. Com o Eco Espiral o combo é praticamente o mesmo. A diferença é que, como o Eco Espiral, na primeira rodada que ele é feito, ele não conta dano, ele só começa a contar a partir da segunda, a gente tem que considerar que os danos dos paradoxos só vão funcionar após a distorção temporal acabar. Eu não sei se eles funcionam durante a distorção ou após ela acabar. Inclusive, eu nem sei se o Cinerário Verdadeiro funciona durante a distorção temporal. Mas se ele só funcionar após, os danos só funcionarem após também, dá no mesmo.
De qualquer forma, é o seguinte. Na primeira rodada, em que ele conjurar o Cinerária e a Distorção Temporal, ele vai ter que usar o Crânio de Espiral para usar o Eco Espiral também. E aí, vai congelar o tempo, o Eco Espiral gastou essa ação padrão dele já concentrando, e aí a partir da próxima rodada, após a Distorção Temporal, ele vai contar. Então vamos lá. Mesma coisa, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, você faz o mesmo processo de usar o Paradoxo 4 vezes, gastando aquele mesmo tanto de PV e PE. Vai dar 936 de dano no final. E, assim que acabar a distorção temporal, que é quando os danos vão contar, o Paradoxo, o Eco Espiral vai contar também, vai absorver esses danos. E aí, na sua próxima rodada, você estoura o Eco Espiral e o diabo está morto. Eu acredito que com afinidade com morte e uma build de PvP você consiga fazer esse combo só numa distorção temporal, porque aí você pode pegar o surto temporal, né? E aumentar muito mais a quantidade de paradoxos que você vai fazer. Você vai ter que cuidar com o limite de PE, mas qualquer coisa você pode torrar os teus PV também, tem até bastante. Então, talvez dê pra matar ele num turno entre aspas, né? Numa distorção temporal só, caso você use disso aí. De qualquer forma, tá aí. Esse foi o vídeo. É um vídeo um pouco mais curto. Não sei se eu vou dizer simples, porque eu acho que eu vou ter que penar na edição para conseguir deixar isso um pouco mais didático, que é meio complicado e tal. Mas eu fiz mais para não ficar muito tempo sem vídeo enquanto eu trabalho numa parada aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê em breve, eu acho. Valeu, falou, fui.